Boa noite, pessoal. E aí? Estou aqui passando para fazer mais um vídeo. E antes da gente falar sobre essa questão da festa das trombetas, que eu tinha comentado que faria um vídeo específico sobre isso, deixa eu agradecer em primeiro lugar, olha, as muitas e muitas pessoas que têm não somente curtido, mas compartilhado o vídeo. Eu confesso que eu não esperava que ia ter tamanha, digamos, recepção. Então eu agradeço de coração a cada um que fez isso, né? E espero poder contribuir cada vez mais para edificar a igreja, né? Essa é a minha função. A minha função é edificar a igreja. Estou aqui para poder contribuir, né? Não tenho a petulância nem a arrogância de querer ser absoluto, até porque só Deus é absoluto. Então, é aquilo que eu já disse, né? O único mestre é Cristo e o nosso ensinador é o Espírito Santo. Então, não, não adianta você colocar um homem sobre você, uma teologia baseada em homens como Calvino, Armínio, Wesley, etc. São homens de Deus, realmente tiveram alguma revelação, mas como todo homem é limitado, né? Inclusive eu. Então, o nosso mestre maior sempre será Cristo, né? E o nosso limite, a gente sempre que coloca uma teologia humana sobre nós, a gente está colocando uma tampa. E Deus não cabe em tampas, Deus não cabe em caixas, Deus não tem, ele é infinito, né? Então acho que isso é importante deixar bem claro, né? Então o que eu quero sempre é contribuir aqui. E hoje eu vou falar justamente sobre esse assunto, porque como a gente conversou nas últimas vezes, né? A gente está chegando amanhã à noite, ao entardecer, você tem essa mudança de ciclo, né? Para quem viu o vídeo anterior vai fazer o vínculo direto. Então nós temos essa mudança de ciclo para um ano novo. Sempre que acontece algo assim, você tem uma série de movimentações pelo mundo, né? Eu mostrei alguns exemplos no vídeo passado sobre questões econômicas, por exemplo, né? Onde o mundo dá uma balançada economicamente, né? Que são valores que você não tem como manipular esses dados, porque são dados históricos que abrangem mais de 100 anos, por exemplo, que eu usei o exemplo da Bolsa Down, por exemplo. Então não há como você ficar manipulando isso para poder gerar um resultado. Isso é fruto realmente, né, da ação divina sobre a Terra, né? É o que eu acredito, é o que eu vejo nos textos bíblicos e é o que eu vejo na história, não só na questão econômica, como você vê isso também na questão geopolítica, né? Você vê, eu coloquei o exemplo da Segunda Guerra Mundial, mas você vê isso também na Primeira Guerra Mundial, onde em determinadas épocas, né, como agora, setembro, outubro, que geralmente são essas épocas da virada, você tem ele, eventos chaves que fazem mudanças na questão geopolítica do mundo, né? Você vê impérios crescendo, impérios sendo derrubados. Você viu isso na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a Revolução Russa, né? Que acaba tendo o seu ápice, digamos assim, em outubro. Então é um período logo após o Rosh Hashanah também, a questão do Ano Novo, as trombetas e todo esse período dessas últimas três festas, né, relacionadas. Você viu isso na Segunda Guerra Mundial, como eu mostrei no vídeo passado. Então essa questão ela é muito visível. Você vê em 11 de setembro de 2001, por exemplo, né, que mudou o mundo praticamente de 2001 para cá em vários aspectos também. Então tem muita coisa relacionada a a vida nossa envolvendo o tempo de Deus, né? E um tempo de Deus que se mostra a cada ano, né? A cada ano um ciclo que se repete, né? Claro que existem outras questões maiores, proféticas, como a gente tem falado, mas esse relacionamento com Deus, ele é uma questão de um ciclo não só semanal, que a gente vê, por exemplo, o sábado, né? O próprio Shabat aponta para essa interação divina com Deus semanalmente, para você lembrar toda semana que Ele é o Criador, né, que Ele instituiu essa questão do descanso. Você tem essa questão, se você olhar mensal também, né, toda lua nova, por exemplo, quem acompanha o calendário judaico, onde seria o cabeça do mês, né, você tem todo um protocolo, por exemplo, principalmente na cultura judaica, né? Claro que aqui no Ocidente a gente não vê isso com tanta frequência, mas na cultura judaica existe um protocolo sobre isso. Além disso, você tem toda essa questão das festas, que são 7 festas anuais, também um período cíclico relacionado, e a questão do próprio ano. E é importante você entender essa questão dos ciclos, por quê?
porque eles regem a nossa vida cristã, né, em vários aspectos. Por exemplo, deixa eu compartilhar minha tela aqui novamente, deixa eu pegar a Bíblia e voltar para aquele texto de Gênesis 1,14, que eu acho que eu já citei outras vezes, né? Só para evocar um ponto bastante importante aqui, que eu acabei não falando muito na última vez, que é essa questão, por exemplo, quando Deus define os luzeiros no firmamento dos céus, para separar entre dia e noite, né, para serem sinais, como bandeiras nos céus, né, para estações ou tempos determinados, né, ou para as festas, são os moedes, mas também para dias e anos. E eu queria fazer um paralelo na palavra ano aqui, né, que é chané nessa questão, mas a gente costuma falar de Xaná. Tanto que agora, por exemplo, como vai começar o ano novo, no calendário judaico, para você desejar feliz ano novo, um bom ano, por exemplo, para a pessoa, em hebraico você fala Shana Tová, né? Shana que está relacionado a ano, Tová que está relacionado ao bom, né? Então é um bom ano para você, Shana Tová para você. Então é assim que você deseja um feliz ano novo. E é interessante que essa palavra Shana, né, usada aqui em relação à questão do ano, né, que é relacionada à divisão do tempo, ela vem de uma raiz, dessa raiz de Shana, que tem um significado bastante interessante porque é um significado que ele mesmo parece ser ambíguo, né? Por exemplo, Shana na sua raiz significa uma repetição, algo que se repete, algo que acontece novamente, né? Que se faz novamente, mas ele também significa algo que muda, que modifica. Então você tem uma ambiguidade no termo de ano, né? Que fala de uma repetição e de uma mudança. Parece que são elementos muito distintos, né? Quando você observa isso, porque são significados, parece que opostos, né? Uma repetição que muda. E na verdade é isso que acontece, né? Eu costumo dizer que a nossa vida cristã é como se fosse uma espiral, uma escada em espiral. Sabe aquela escadinha em espiral que você vai subindo, subindo, né? Dando voltas, de repente você está lá em cima. A vida cristã, a nossa vida deveria, né? E ela tem muitas dessas características cíclicas. E às vezes a gente parece que está andando em círculos e parece que não sai do lugar. Né? Parece que você entrou num relacionamento com Deus e você entrou num ciclo com Deus que você parece que está dando voltas. E você diz, poxa, mas eu não consigo, parece que não estou progredindo. Só que isso às vezes é tão sutil, essa repetição ela é tão sutil porque ela é carregada de mudanças ao longo do trajeto. Então, é um ano que se repete, você tem novamente verão, você tem novamente o outono, novamente o inverno, novamente a primavera, e esse ciclo vai se repetindo, mas a cada verão acontece algo diferente, a cada primavera acontece algo diferente. Então esse processo, ele se repete sim, mas há mudanças em você, há mudança no teu relacionamento com Deus, né? Se você está subindo, crescendo nesse seu relacionamento, vai chegar uma hora que você vai passar vários ciclos, você olha para trás e diz, peraí, eu achei que eu estava lá embaixo, mas não, eu já subi bastante, né? Eu era totalmente diferente há 2, 3 anos atrás, eu mudei completamente agora. Eu era uma pessoa muito irada, eu era uma pessoa sanguínea, agora sou uma pessoa calma, mais tranquila, né? Esse é o objetivo de Deus, é usar esses ciclos, esses movimentos de repetição, para nesse período ele encontrar você e ir moldando você, né? Isso é tão interessante porque Deus é o nosso oleiro, né? Se não me engano, Isaías 68 fala que ele não só é nosso pai, como é nosso oleiro. E o oleiro, você sabe, ele vai pegar o barro, né? E ele vai modelar o barro para fazer a tigela, por exemplo, né? A primeira coisa que é importante você frisar e entender é que esse barro não pode ser um barro duro. Você não consegue modelar um barro duro. Adão, quando foi modelado, não foi modelado em um barro duro. Ele precisa ser o quê? O barro duro ele é quebradiço, né? Não tem como você, não é maleável para você dar a forma que você quer. Mas se você acrescentar água no barro, ele fica moldável. E quanto mais água, né, mais modelável ele se torna. Mais fácil fica para você modelar e tirar algumas imperfeições. A gente sabe que na Bíblia a palavra de Deus é a água. Né? Nós somos o barro. Então, por isso que Paulo fala, habite em nós ricamente a palavra de Cristo. Ou seja, eu tenho que pegar a palavra de Deus e ela tem que me inundar. Ela é a água que torna-me maleável a ponto de que eu seja moldável. E o oleiro, quando trabalha o barro, por exemplo, para fazer um vaso, né?
digamos que um vaso de honra, como diz a Bíblia, né? Existe o vaso de honra, o vaso de desonra, mas quando vai fazer o vaso de honra, você vê que ele usa no pezinho aqui como se fosse um aceleradorzinho que fica girando aquele barro para fazer moldar. Né? Então é como se fosse esse barro num ciclo, em vários ciclos, e à medida que o ciclo vai passando e vai se repetindo, mas ele está sendo moldado e mudado a cada virada desse ciclo. Então você tem essas características que evocam esse relacionamento com Deus. Deus é o nosso oleiro, Deus é o nosso Pai que nos transforma, que nos molda. E qual é o modelo que ele usa? O modelo é Cristo. Né? Nós somos moldados para nos tornarmos a imagem do Filho. Esse é o objetivo. Né? Nós estamos sendo moldados por Deus para nos tornarmos a imagem do Filho. Só que, além dessas questões todas, ele define esses tempos todos determinados para que esse processo aconteça na nossa vida. Por isso que as festas também às vezes são chamadas de ensaios gerais. Né? E também toda a questão de um caráter profético, porque assim como o sábado, o Shabat, aponta para o fim da semana, para o período de descanso, você tem todo o período da criação, né, como a gente já viu em outros vídeos, que cada dia evoca um tempo da criação, um período milenar da criação, segundo a Bíblia, segundo a história na Bíblia, né, do Kairos de Deus, que aponta para quê? Para o nosso descanso. Ainda há um descanso para o povo de Deus, como diz o autor de Hebreus, que é um Shabat, é um sábado, é um milênio, né, que é o reino milenar, que é um período de descanso, que é o período de conclusão final. Assim como as festas fazem a mesma coisa. As festas apontam para essa história, que também termina no 7, porque 7 fala de conclusão, termina com tabernáculos, onde efetivamente e finalmente Cristo vai tabernacular conosco, mas não mais somente por um curto período, mas ad eternum, né? Então, essa completude das festas também está apontando aqui. Né? Por isso que a gente viu no vídeo anterior, né, sobre as 3 primeiras festas que são cumpridas relacionadas, por exemplo, ao primeiro ciclo, quando Nissan era o 7º mês, e aí ele cumpre as festas, né? Jesus na sua primeira vinda cumpre essas festas aqui, depois você tem o Espírito Santo cumprindo esta festa, né? E agora nós estamos aguardando a segunda vinda, onde Jesus vai cumprir essas últimas 3 festas de forma plena, completa. E nessa sexta-feira, né, nós temos o quê? Trombetas. Trombetas. Será que é nessa sexta que Jesus vai cumprir, né, essa festa das trombetas de forma plena? Não sei. É muito provável que não. Né? Eu sei que vou desapontar muita gente falando isso, mas é muito provável que não. Por quê? Porque os eventos que a gente vê acontecendo no mundo ainda não são exatamente os eventos que a gente está esperando nos textos, mas está muito próximo. E também eu não posso dizer que não é, por simples sentido, gente. Quem é o Dionê na fila do pão em relação aos planos de Deus? Eu não posso colocar Deus numa caixa. Deus pode fazê-lo? Pode. Pode. Né? É provável? Não, não é provável por causa de uma série de profecias e uma série de fatos que ainda parecem que precisar acontecer. Mas Deus pode fazê-lo de uma forma que nós não esperamos? Pode. Afinal, aconteceu isso na primeira vinda. Os mestres da época, na primeira vinda, a grande maioria, a esmagadora maioria deles, não esperava que a primeira vinda fosse como foi. Né? Prova disso que até hoje a grande maioria dos judeus ainda, né, principalmente os ortodoxos, nega o Messias de forma, né, categórica. Por quê? Porque é um véu sobre eles. E se esse véu não fosse tirado para nós, os gentios, então nós estaríamos pior, provavelmente, do que eles nessa questão. Então, eu vou colocar Deus numa caixa e dizer que ele não pode fazer dessa vez? Não, não posso. Né? Mas que há uma indicação que ele vai realmente completar essas 3 festas e que ele virá na festa das trombetas? Sim. Será dessa vez? Não sei. Né? Se vier, nós temos aí 2 dias de apreensão até domingo, porque é o período que envolve as festas. Né? A festa das trombetas ela dura 2 dias. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Então tem muitos aspectos aqui. Né? Assim como, por exemplo, você vê a questão das chuvas. Né? Aqui você tem as primeiras chuvas, aqui você tem as últimas chuvas. Aqui são as festas da primavera, aqui são as festas do outono. Né? E é interessante você analisar isso, por quê? Porque, por exemplo, quando você vai, deixa eu pegar aqui novamente nos textos, se fala muito sobre o avivamento do tempo do fim, né? O avivamento que tem acontecido no tempo do fim. Mas quando você olha, por exemplo, Joel, que é o que
Pedro, né, evoca depois do evento da quarta festa, do Pentecostes, e ele evoca, diz assim, ó, o que está acontecendo hoje aqui é o que o profeta Joel, né, é, já havia profetizado, mas Pedro não diz que está se concluindo ali, ele diz o que está acontecendo, está relacionado à profecia de Joel, mas não que ela se cumpriu completamente naquela situação de Pedro. Né? Aquilo começa o seu cumprimento ali, mas ele se estende. Né? E lá no versículo 23, Joel fala que os filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Deus nos dará em justa medida a chuva. E ele fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia, que são as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Cabe aqui um esclarecimento. Ó, perceba, temporã, aqui é chamado, né, da chuva moré, que é a chuva professora. Ok? Então, temporã é a chuva professora, é a chuva mestra. É uma chuva que ensina. Tá? Ela vem da raiz Iará. Iará é como lançar, atirar. Né? Você vê que o nome da chuva temporã, ela tem a mesma raiz, né? Essa chuva moré, ela tem a mesma raiz, por exemplo, deixa eu pegar aqui, da palavra Torá. Deixa eu só pegar aqui Jeremias 31, 30, aqui Jeremias 31, 33. Né, em que ele vai colocar as leis, vai colocar a Torá. Quando você olha o termo Torá, que é o termo instrução, que também é vinculado ao termo da lei, por exemplo, a raiz desse termo também é Iará, também é de lançar, atirar, né, jogar, chover, por exemplo. Então, quando você vê a questão, por exemplo, da chuva temporã, as primeiras chuvas, que são essas aqui, né, aqui você tem a chuva temporã nesse período, e aqui a serôdia. Né? São o quê? É a descida do Espírito Santo sobre, né, cada um de nós. Lá no tempo de Pedro, você tem a chuva temporã. Aqui, nós esperamos o quê? Chuva serôdia, as últimas chuvas. Aqui eram as primeiras, aqui as últimas, como o Tiago também fala no seu livro, né? Que a gente espera as primeiras e as últimas chuvas. Perceba que é uma diferença no tipo de avivamento. O avivamento do tempo do fim não é igual a esse aqui. Aqui nós temos uma chuva mestra, que ensina. Aqui nós temos uma chuva que está relacionada à colheita. Né? A palavra de serôdia fala de colheita. E a característica é distinta, porque aqui, por exemplo, você tem a semente que foi colocada na terra. Essa chuva temporã vem para quê? Para irrigar a terra, inundar a terra, para que a semente com a água comece a germinar e começar a crescer. Então o que está evocando a chuva temporã? Está evocando a nova aliança que Jeremias ali coloca, Jeremias 31, 33, por exemplo, né, essa nova aliança, que é colocada na minha mente e no coração, colocado o quê? A Torá. A Torá. A Torá é a semente da palavra. A semente da palavra de Cristo. Cristo é a instrução, Cristo é a Torá, de certa forma, viva. Então, ele tem a instrução que dá vida. E essa semente pura foi colocada onde? Na minha mente e no meu coração. Aí o que vem? Vem o Espírito Santo, que é essa chuva mestre, que vai me ensinar o quê? Vai encher de água, né, esse ambiente onde a semente foi plantada, para quê? Para que essa semente agora germine e cresça. Cresça, cresça. Por isso que você vê um movimento muito forte e crescente na igreja primitiva. Né? Você vê que eles, como dizem alguns textos, eles deixam o mundo em polvorosa. Né? Como dizem Atos, quando Paulo está lá, são esses homens que deixam esse mundo todo em polvorosa? Sim, são esses homens. Por quê? Porque eles receberam a semente da palavra, isso germinou neles de tal maneira, e a chuva temporã, né, o Espírito Santo veio e ensinou a eles, né, colocou neles essa questão da lei, da instrução divina, e ela germinou e gerou neles esse crescimento tão forte. Mas o que acontece agora, nós estamos no período da chuva serôdia, que começa com trombetas de expiação tabernáculos. Né? Antecede isso aqui. Então você tem essa serôdia, ela fala do quê? O fruto já está na terra. Por exemplo, a espiga já está crescendo. Você já tem o fruto na espiga, mas ele está meio verde esse fruto. O que a chuva serôdia faz? Para que se espera a chuva serôdia? Para que essa chuva da chuva serôdia, ele faça o quê?
ele amadureça o fruto. Esse é o objetivo da serôdia. É uma chuva que vem, mas para que aquele fruto que está verde seja amadurecido. Com o objetivo do quê? Ele é amadurecido para que haja colheita. Então, esse avivamento do tempo do fim, né? Você vai ver isso, por exemplo, sobre o tempo do fim e esse avivamento. Vamos botar Oséias aqui 6. Ó, Oséias 6. E eu nem entrei ainda nas trombetas, né? E o tempo já está correndo aqui, só um pouquinho. Eu já só vou dar essa introdução e já vou para lá, gente. Senão o tempo corre e eu não consigo falar tudo o que eu queria. Eu ainda vou fazer um estudo de festas. Eu estava revendo até meus slides para fazer esse vídeo. E eu vi que tem mais de 600 slides sobre as festas. E isso eu tenho mais coisa para acrescentar ainda. Então acho que eu vou fazer uma série de estudos lá para frente. Né? Um dos meus próximos é sobre a criação, sobre termos e tudo mais. E também sobre as festas, sobre o tabernáculo. Nossa, tem tanta coisa, gente, para passar para vocês, você não tem noção. Que Deus nos ajude e me ajude a fazê-lo. Né? E eu quero fazer todos esses mais de 600 slides para a gente poder ver detalhamento sobre festa por festa. Então, se Deus quiser, orem aí, ajudem aí, que a coisa vai fluir, permitindo Deus, é claro. Então, aqui em Osés 6, por exemplo, fala assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então ele está falando da vinda do Senhor aqui, né? E essa vinda do Senhor, essa segunda vinda agora, que nós estamos, por exemplo, vivendo, fala da chuva serôdia, fala dessa chuva, né? Que é a chuva para a colheita. Está relacionada à colheita, né? Está relacionada a colher. Ó. Você pode ver que o termo lacacha aqui, ó, respigar, colher, apanhar a colheita tardia porque é uma colheita, né, da última colheita, está no relacionado ao fim, lembra? Final de um ciclo, por isso que as últimas festas estão relacionadas ali. Você vai ver essa questão, por exemplo, em Zacarias também, Zacarias capítulo 10, versículo 1, né, que fala assim, pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas, serôdias. Né? Então, pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. O que isso está querendo dizer? Aqui você vê que o Espírito Santo veio sobre, né, os discípulos e depois foi contagiando, à medida que eles eram convertidos, foi contagiando, e você vê vários eventos da história, desde a igreja primitiva até recentemente, de vários avivamentos que acontecem ao longo dos séculos. E nós, acredito, vivemos esse período da última, né, da última geração, provavelmente, e nós esperamos também uma chuva, mas é a chuva serôdia que agora nós esperamos. Só que essa chuva serôdia ela não tem essa mesma característica, ou seja, o avivamento do tempo do fim não vai ser igual ao avivamento do tempo do início. É diferente. Aqui é para fazer crescer, porque ainda tinha sido recém-plantado. Aqui não, já há frutos e ele precisa ser amadurecido para ser colhido, porque agora vem da colheita. Então o que acontece? A gente vê hoje as igrejas ainda muito verdes. Não é à toa que tem vários alertas para que a gente vigie, para que a gente não durma, né? Para a gente buscar o Senhor, para a gente estar alerta. Por quê? Porque fala dessa questão de você estar maduro para a colheita. Né? Lembra, ninguém venha, a gente falou no vídeo passado, ninguém venha diante do Senhor de mãos vazias. Nós temos que nos apresentar diante dele, todos vamos nos apresentar diante dele. Depois você leia 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, por exemplo, fala disso. Fala dessa apresentação diante dele, o 1 Coríntios 3, por exemplo, que fala dos galardões. Mas essa chuva aqui vem para amadurecer, trazer maturidade para você crescer em Cristo. Né? Esse é um dos meus objetivos nos próximos vídeos, quando falar sobre o tabernáculo, eu faço o meu amadurecimento. Como você amadurece, como você cresce, né, para se tornar a estatura de Cristo. A Bíblia já tem todo o roadmap, todo o caminho, todo o mapa está ali detalhado. A gente às vezes só não percebe. Né? Eu vou dar os detalhamentos disso segundo o que o Espírito me revelou. Né? Obviamente que lembra, eu não sou absoluto. Isso é um compêndio, você está ouvindo várias pessoas e todas elas, né, de alguma forma o Espírito Santo está usando para quê? Para te instruir, para te levar a essa maturidade. Né? Então o avivamento do tempo do fim é diferente. O avivamento do tempo do fim eu tenho a opinião que ele não é tão visível como foi da igreja primitiva. E outra, ele vem, na minha opinião, segundo Zacarias 10:1, como a gente leu agora, ele só vem para quem pede.
Ele não vem para todo mundo. Tem que pedir. Então peça você também esse avivamento. Para você vivenciar esse período agora que nós vamos viver, né? Esse período das festas, esse período de crescimento e talvez da volta de Cristo, né? Em breve. Não acredito que vá demorar tanto assim também, né? Porque os eventos estão aí. Um dos motivos que eu fiz o vídeo anterior é para mostrar que esse período, essa mudança de ciclo, tem a ver com o quê? Com a movimentação de Deus sobre a Terra, mexendo nas peças, digamos assim, do tabuleiro do tempo do fim. E a gente viu isso agora, né? Essa semana com Trump mediando esses acordos todos. A gente está vendo as peças se movendo. A gente vê o que acontece, por exemplo, na Síria, no Líbano, né? Na própria Rússia, no Irã. Né? Você vê em outros países islâmicos, a Europa, por exemplo, e vários outros países, você vê que há uma movimentação geopolítica muito relacionada a esse tempo do fim que a gente está vivendo. E as peças estão cada vez mais próximas da sua posição, segundo as profecias de Daniel, segundo as profecias que você vê nos profetas antigos e todos mais, né? Tudo apontando que está chegando o momento. Né? Está chegando, está se aproximando. Quanto tempo vai levar, Johnny? Não sei. Não sei. Tem algumas ideias. Talvez nos próximos vídeos a gente discuta isso, sobre essas ideias. Tem algumas ideias sobre isso. Mas eu adianto que pode levar muito tempo ainda, né? Não, mas pode ser também muito pouco. Né? Particularmente espero que seja o quanto antes possível. E particularmente espero que seja pré. Né? Mas eu não, como eu já falei outras vezes, não dá para escrever em pedra. Pode ser pós? Pode. Mas a grande coisa é, não importa se é pré ou pós, importa que você esteja vigilante, que você esteja, né, na rocha, que é Cristo, porque Ele vai te guardar. E é o que fala-se um pouco sobre essa questão da trombeta. A trombeta, essa festa das trombetas, ela tem umas características muito interessantes. Ainda mais quando você olha trombetas vinculadas à expiação, né, porque há um vínculo entre elas. Ela fala, trombetas, para você ter uma ideia, ele tem vários nomes, tá? Quando você analisa nas festas, por exemplo, a festa das trombetas ela é conhecida, por exemplo, como Yom Hadin, o dia do julgamento, o dia da abertura dos livros, né? O dia da abertura dos portões. Ele também é conhecido como Yom HaZikaron, né? Que é o dia do memorial. Você também vai ver textos falando que é conhecido como o dia do Yom HaKeseh, que é o dia escondido. Também é falado sobre o Hakidushin, que é o dia do casamento, o Hamelech, que é o dia da coroação do rei. Então, esse dia da festa das trombetas, apesar de ter um trecho tão pequenininho falando sobre essa festa, ele tem muitos significados, muitos significados. Né? Vamos ver um texto sobre isso. Deixa eu compartilhar aqui. Levíticos 23, que fala dessa festa especificamente. Tá? Então, Levítico 23, né? Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene. Então, a primeira coisa aqui que você já vê, você tem um descanso solene. Né? O termo aqui é Shabaton. É como se fosse um feriado, é uma observação do sábado. Você vai descansar nesse dia. É um dia para você descansar. Por que você tem essa questão primeira aqui sobre o descanso? Se você olhar, a última festa anterior a Tabernáculos é Pentecostes. E Pentecostes acontece no terceiro mês do novo calendário, enquanto que essas festas acontecem no mês sétimo. Então você tem aí um período do mês 4, 5 e 6. São 3 meses, né, que você fica sem nenhuma festa. E são os meses relacionados ao quê? Relacionados ao verão. Né? Sendo que o último mês relacionado ao verão, nesse caso, seria Elu. Então, o que isso fala? Fala que essa festa vem logo depois de um período de verão, e às vezes o verão pode ser extremamente extenuante, cansativo, quente, difícil. Né? Não é um período fácil, ainda mais naquela região. Então é como se essa vinda da festa das trombetas fosse o primeiro sinal assim de um frescor, de que, opa, eu tive um verão duro, tive um verão, olha, suei muito, cansei, né? Foi difícil às vezes, foi quente demais, as situações foram muito complicadas.
mas agora está vindo o frescor do Senhor. Então agora, deixa eu descansar, né, deixa eu botar, centrar minha mente novamente e colocar minha cabeça em ordem e descansar no Senhor. Lembrar que o Senhor é a fonte do meu descanso. Que agora, né, eu vou me preparar, porque depois vem a festa da expiação, que é uma festa também que a gente tem, né, que é muito relacionada a juízo e tudo mais, mas depois vem tabernáculos, que é uma festa, é alegria, são 7 dias de festa, com o 8º dia ainda, depois que foi estendido. Então, existe uma ordem para você aprender a descansar, mesmo às vezes depois de um período de duras penas. E é interessante porque isso também aponta, essa questão do descanso, né, esse descanso solene na festa das trombetas, aponta também para essa questão da volta de Cristo. Por quê? Pelo seguinte, você tem, quando você vê a igreja, né, a igreja comparado com Israel, você vê em 1 Coríntios 10, versículos 1 em diante, que Paulo escreve que o que aconteceu com Israel foi uma sombra, né, que aponta e que serviu para mostrar para nós, igreja, algumas coisas. Então, por exemplo, eu vou fazer isso de forma bem macro, desculpa. Né? Israel, por exemplo, antes de sair do Egito, é chamado de filho já, de primogênito do Senhor. Antes mesmo de Deus tirar Israel do Egito, você vai ter se não me engano, acho que em Êxodo 8, algo assim, em que ele chama, né, fala para Faraó, deixa sair o meu filho, o meu primogênito, Israel. Então, Israel já é chamado de filho antes mesmo de sair do Egito. Depois Deus faz o quê? Faz toda a questão das pragas, até vir um cordeiro pascal, e pelo sangue do cordeiro nos umbrais das portas, né, Israel é liberta do Egito, e aí, como diz Paulo, né, eles passam pelo mar e são batizados no mar, porque tem água à esquerda, à direita, e água em cima por causa da nuvem, né, o que fala em 1 Coríntios 10, depois se dá uma lida. Então é batizado no mar, e aí ele vai para o deserto, vai para o Monte Sinai, depois recebe a lei, né, tem toda a questão da lei. Mas ele já é chamado nação santa antes de receber a lei, ele já é chamado de filho antes de receber a lei, ou seja, e depois lá em Deuteronômio 7, Deuteronômio 9, Deus vai deixar bem claro que Israel foi escolhido não por causa da justiça. Israel não tinha justiça nenhuma para apresentar, né? Não tinha obras de justiça, na verdade é um povo de dura cerviz, é um povo difícil, mas mesmo assim, né, por amor ao próprio nome do Senhor, por amor à aliança que ele fez com seus patriarcas, ele tira Israel de lá e elege Israel como seu filho. Né? Então isso aí já é uma demonstração da própria graça de Deus. O que é graça? Graça é favor imerecido. O que Israel fez para merecer ser chamado filho de Deus e para ser chamado nação santa? Nada. Não tinha obra de justiça, não era o maior dos povos, né? Muito pelo contrário, era um povo de dura cerviz. Então Israel não tem mérito algum. Toda essa escolha de Israel foi por causa da graça. E aí o que acontece? Tem todo o evento que acontece no deserto e eles acabam tendo que ficar 40 anos no deserto até entrar na Terra Prometida. Certo? Tudo isso, gente, é um paralelo da igreja, de você, de mim. Né? Por quê? Porque eu e você também estávamos no nosso Egito, o mundo, né? Perdidos lá, escravizados pelo pecado, de certa forma. E aí, o nosso Cordeiro Pascal morreu por nós. E pelo sangue do Cordeiro Pascal, que é Cristo, né, nós fomos o quê? Libertos desse Egito. Então, o sangue do Cordeiro Pascal, que é Cristo, nos tirou da escravidão do pecado, nos tirou do Egito. E o que você faz depois que você aceita Cristo? Depois que você se torna filho de Deus, porque daí você já é feito filho de Deus, né? E não por causa dos teus méritos, você não tem mérito, é por causa do sangue do Cordeiro Pascal, é por causa do que Cristo fez por nós na cruz. Né? Então, mais uma questão da graça, mais uma eleição da graça. Então, o que acontece? Você vai, logo em seguida que você nasce de novo por meio da cruz de Cristo, você vai se batizar. Você vai para as águas. A exemplo de Israel, que passou pelo mar, né, onde foi batizado. Nós também nos batizamos, passamos por esse processo. E agora nós estamos, assim como Israel, peregrinando no deserto. A exemplo desse comparativo que faz Paulo em 1 Coríntios 10, a exemplo do que faz o autor de Hebreus, por exemplo, nos capítulos 3 e 4 de Hebreus. Ele faz o mesmo comparativo para a igreja. Então nós estamos agora no nosso deserto. E deserto é lugar de calor, lugar de sofrimento e de seca, às vezes, muitas vezes. Mas Deus nos provê, mesmo em meio a essa nossa peregrinação, como diz Pedro, que estamos peregrinando, né, pelo nosso deserto, até chegar à Terra Prometida. O que é a Terra Prometida? Terra Prometida é a volta de Cristo. Terra Prometida é o reino milenar. Né?
Israel levou 40 anos. 40, lembra? 40 fala do quê? Fala de tempo de provação. E no final dos 40, que nem gestação, né? No final dos 40 algo nasce. Para Israel nasceu o quê? Nasceu a entrada na Terra Prometida. Para a igreja, que está também peregrinando no seu deserto, que também saiu do Egito, que também está esperando chegar na sua Terra Prometida, também esperamos 40. Só que não é mais 40 anos, nós esperamos o quê? 40 jubileus. Lembra? Para quem já viu meus vídeos anteriores, relacionados a essa questão dos dias e dos tempos proféticos, 40 jubileus são 2000 anos. É mais ou menos, né? Nós temos esse período de mais ou menos 2000 anos da cruz. Para quê? Para nós entrarmos na nossa Terra Prometida. Então, depois do quê? Depois do deserto, depois do calor escaldante do deserto, depois desse sofrimento do deserto, vem como o quê? Vem como um descanso, como diz o autor de Hebreus lá no capítulo 4. Né? Ainda há um descanso, ainda há um sábado, ainda há um sabaton para o povo de Deus. Que é o quê? Que é o que evoca essa festa aqui das trombetas. Mais uma vez evoca o quê? Que as trombetas vêm para nos trazer o descanso. Por isso que o Levítico aqui, Deus fala que esse dia é um dia de descanso. Né? É um dia de solene descanso. Também é um dia de memorial, né? Que é Hazikaron, por isso que é o dia do memorial. Hazikaron. Está relacionado à lembrança, a memorial. E aqui também fala de Cristo, gente. Eu não vou poder entrar em todos os detalhes, senão esse vídeo vai ficar gigante. Deixa para quando for realmente eu estudar as festas com profundidade. Né? Eu vou dar uma coisa mais en passant, mas que, com os pontos que eu quero realmente focar. Então é um dia de memorial. O que é um dia de memorial? Memorial, lembra, que é considerado como um dia de juízo também. É um dia onde Deus começa o seu juízo. É um dia que ele começa o seu tribunal. E aí tem uma questão da tradição, né? A tradição é mais ou menos a seguinte, ó, deixa eu apagar aqui. Muito bem. Então você tem essa questão do memorial, e o memorial é o seguinte, no dia 1º, então deixa eu botar aqui o microfone mais para cá. Então, por exemplo, eu vou fazer o calendário até o dia 10. Tá? Deixa eu ver se aparece. Aparece. Muito bem. Esses primeiros 2 dias aqui está relacionado à festa das trombetas. Depois eu vou falar disso com mais detalhes. O dia 10 é o dia da expiação. Ok? Então aqui é o 7º mês, o dia 1º, onde começa as trombetas. Né? 10 dias depois você tem expiação. Muito bem. Existe uma tradição aí, eu vou falar que é uma tradição judaica. Né? Aqui é o mês de Tishrei. Antes era o mês de Elu. Elu tem 29 dias. Tá? Elu tem 29 dias. Aqui, ó. Então, nós hoje ainda é mês de Elu, por exemplo. Hoje estou gravando esse vídeo, dia 16. Né? Desculpa, dia 17. Né? Hoje ainda é o dia 17, que é o dia 28. Apesar que agora já está anoitecendo, é dia 29 já de Elu. Né? Então, tem 29 dias. O que acontece? Do dia 1º de Elu até o dia 10, que é o dia da expiação, você tem 40 dias. 40 dias. A gente já falou, 40 fala do quê? Fala de tempo de provação. E ao final dos 40, algo acontece. Né? Algo nasce, algo acontece. Então, tradicionalmente, por exemplo, o judeu faz o quê? Quando começa o dia 1º de Elu, o mês anterior, né, ele vai ficar no que ele chama de 40 dias de arrependimento. Ele vai buscar, nesses 40 dias, acertar a sua vida. Tá? Lembra, isso aqui é a tradição do judeu ortodoxo que segue a lei mosaica. Tá? Nós estamos debaixo da lei de Cristo, em certo sentido, e nós já temos a nossa justiça por meio de Cristo, ou seja, nós não fazemos para ganhar salvação. Né? Você não faz boas obras para ser salvo. Né? Você faz boas obras porque você foi salvo. Né? Porque você é filho de Deus, não para ser filho de Deus. Né? Mas o judeu ainda tem essa visão de que para ser, às vezes, ele tem que fazer isso. Apesar que não é bem assim, tá?
Não é bem assim. Existe uma certa distorção que aconteceu ao longo dos séculos, principalmente com os pais, não com os pais da igreja, mas com essa reforma, né? Ainda houve um problema de entendimento. E existe um problema também relacionado à seita dos fariseus e outros que distorceram um pouco esses conceitos, porque quando você olha na Bíblia, no Antigo Testamento, você percebe que muitos dos judeus entendem que a sua eleição, sua salvação, sempre foi pela graça. Né? Você vai ver isso, por exemplo, se você quiser dar uma estudada, deixa eu só ver se eu tenho a referência certa, só para passar, porque às vezes eu confundo o capítulo. Mas é Daniel, se não me engano, é o capítulo 10, versículo. Não, desculpa, 9. É o capítulo 9 mesmo. Como eu falei, algum problema nos meus neurônios aqui, ele guarda em locais diferentes. Né? Então, às vezes tem esse problema. Então, lá no capítulo 9 de Daniel, versículo 18, você vai ver, por exemplo, que Daniel faz uma oração e ele faz questão de dizer que ele não faz a oração dele baseado na sua própria justiça, né, na justiça própria, mas é baseado na misericórdia de Deus. Então ele entende que a salvação dele, a esperança de remissão dele não vem do que ele faz, mas vem de quem Deus é, na sua essência, sua misericórdia. Então, mas isso eu vou dar outra hora, porque tem muita coisa aí para se falar. Mas vamos pela tradição, né? A tradição diz isso, que eles ficam se preparando esses 40 dias, e eles fazem jejum, uma série de buscas, digamos assim, de agradar ao Senhor. Né? E aí o que acontece? Quando entra trombetas, né, quando entra o primeiro dia, você tem o que eles chamam de 10 dias de Aui. Né? É um termo interessante. Né? São os 10 dias de Aui. São 10 dias sagrados, são 10 dias também de muito arrependimento, né? de forte arrependimento. Só que nesses 10 dias, você tem 2 dias são festa. Nesses 2 dias você não faz jejum. Essa é uma festa que acontece por 2 dias. Por quê? Primeiro, lembra que ele é o dia escondido? Por que é o dia escondido e o dia que a hora você não sabe quando começa? Porque é a festa da lua nova. Isso aqui é para ser na lua nova. Ok? Lua nova, você sabe que às vezes parece uma noite sem lua. Porque a lua nova ela meio que se esconde, é uma lua escondida, de certa forma. Então o que eles faziam? Hoje é fácil, hoje você tem computadores, você tem programas de astronomia, então é muito tranquilo você fazer uma série de checagens. Onde é que está a Lua? Vai lá no programa e vê. Né? Mesmo que você se perca. Mesmo um dia nublado, você sabe onde está a Lua. Mas volta 2.000 anos, 3.000 anos atrás, né, quando essas festas eram observadas, e você não tem todos esses utilitários, digamos assim, ferramentais para poder fazer isso. Não havia ainda. Então o que eles faziam? Botavam pessoas nas montanhas e eles buscavam onde estava a lua. Quando eles vissem a lua, eles acendiam, né, um fogo, que aí você via o fogo aceso, opa, alguém avisava, isso chegava até o templo, e lá no templo eles começavam a tocar o chofar, contanto que não fosse um sábado. Por quê? Porque no dia do sábado, né, não há toque chofar. Por exemplo, desta vez, por coincidência, o dia 1º, né, desse ano, nas festas das trombetas, que é a sexta-feira a entardecer, é um Shabat. E no Shabat você não vai ter toque de trombeta. Por quê? Porque carregar shofar é trabalho. Então, lembra, Shabat você não trabalha. Então o que eles fazem? Provavelmente só vão tocar shofar no segundo dia. Né? Então no segundo dia eles vão tocar o shofar. Então você percebe que existem essas nuances relacionadas ao toque de shofar, relacionadas a visualizar. Né? E é muito curioso esse termo, que você não sabe a hora que começa. Por quê? Porque, em certo sentido, evoca o que Cristo falou. Né? Justamente sobre a sua volta. Né? Que é um período que o dia e a hora você não sabe. Então tem isso. E a Bíblia mesmo mostra, por exemplo, que isso é... Deixa eu mostrar um texto aqui para vocês, que realmente é uma festa de 2 dias. Né? Tem um texto aqui, ó, 1 Samuel 20, se eu não estou enganado. Vamos pegar o versículo, acho que 8 em diante, né, que Jonas vai fazer uma aliança com Davi. Né? Jonatas faz aliança com Davi,
E aí, no versículo 18, por exemplo, Jonas fala para Davi assim, ó, amanhã é festa da lua nova. Então perguntar-se-á por ti, porque o teu lugar estará vazio. Dentre as 7 festas, qual é a única festa que é de lua nova? Trombetas. Pode ser uma festa do início do mês? Pode, porque eles também comemoravam e tocavam trombetas no início do mês, tá? Pode ser. Então, quando Jonas fala com Davi, aqui o texto não é claro o suficiente sobre isso, mas tem um ponto do texto, né, além do versículo 18, porque ele diz assim, ó, ao terceiro dia ele vai fazer o sinal, né, das flechas para Davi, para dizer se Davi tem que fugir ou pode ficar. Né? Então Davi vai se esconder nesse período das festas, e enquanto isso Jonatas passa pelas festas, e lá no final você vê, ó, pelo que Jonatas, todo encolerizado, ou seja, estava, né, irado já, se levantou da mesa e, neste segundo dia da festa de lua nova, ou seja, no dia 2 da lua nova, não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Né? Então, essa aqui é uma outra história, mas você vê que a lua nova, a festa da lua nova, você tem 2 dias de observação dela, né, de observância. Por isso que você tem isso aqui, esses 2 dias. E nesses 2 dias, gente, não é para fazer jejum. Né? É um dia de festa mesmo. É um dia de festa, é um dia para você comemorar. Deixa eu pegar um outro texto aqui. Ó. Por exemplo, Neemias 8 vai falar sobre isso. Deixa eu pegar o texto de Neemias 8. Neemias 8 vai falar sobre justamente essa questão. Né? Em que ele está lendo o livro da lei. Né? Ele lê o livro da lei, ele vai falar aqui o dia que é, em que ele faz isso, ó, chegando o 7º mês, então no mês 7, estando os filhos de Israel nas ruas das cidades, né? E ele fala, era o primeiro dia do 7º mês, ou seja, que dia que é? Trombetas, né? É o primeiro dia do 7º mês, é o dia das trombetas. E aí ele fala uma coisa, logo depois que ele lê o livro da lei e tal, né? Ele diz assim para o povo, disse-lhe mais Neemias, né? Disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, comei as gorduras, tomai as bebidas doces, né, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Por quê? Porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Né? Então o que você tem? Você tem uma ordem que nesses dias você não faz jejum, você come, você aproveita, você faz festa, você tem uma ordenança para descansar, né? E uma ordenança para você se alegrar. Você tem essas 2 ordenanças que são colocadas aqui. Então, aqui nesse período, né, você não tem esse tipo de situação em que você fica, né, parado e quieto. Você fica se alegrando. Mas nesse período são abertos livros. Né? Outra coisa que fala do dia do memorial, vamos pegar um outro texto, por exemplo, Malaquias 3,16. Ó. Vou ler do 16 ao 18. Tá? Então, Malaquias 3, do 16 ao 18. Olha o que o texto fala. Então os que temiam o Senhor, né, falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. E havia o quê? Um memorial escrito. Ele está falando de tem um livro, né, um sefer, um livro, zikaron, né, hazikaron, um livro de memorial. O mesmo termo que a gente vê lá em Levíticos 23, 24, né, que é um dia de memorial. Né? A mesma coisa que há um livro de memoriais diante de quem? Diante de Deus, para aqueles que temem ao Senhor e para aqueles que lembram do nome do Senhor. E aí Deus diz assim, ó, eles serão para mim, esses que estão com esse nome no livro da memória, particular tesouro. Quando? Naquele dia. Que dia que Deus está falando? É um dia que Ele preparou. Que dia que Deus preparou? É um dia, né, em que Ele vai julgar os homens. É o dia da ira do Senhor. Então, o que ele fala? Que naquele dia o Senhor dos Exércitos vai fazer o quê? Vai poupar a esses como um homem poupa ao seu filho que o serve. E aí ele diz assim, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Né? E quando ele fala poupar, ele diz assim, vou ter piedade, vou ter compaixão. Né? Que está relacionado a essa questão da compaixão do Senhor. Né? Então, é um dia em que esses livros são abertos e você vê outros termos falando sobre um juízo, né? Há um juízo chegando. Você pode ver isso também
relacionado também a trombetas, vamos pegar Sofonias 1, 14, 18. Né? Desculpa, gente, que eu gosto bastante de texto. Eu preciso dos textos, porque os textos falam por mim, sabe? Eu prefiro que o texto fale por mim. Então, vamos lá. Sofonias 1. Deixa eu achar aqui. Sofonias 1, 14 a 18. Tá? E o que ele fala? Está perto o grande dia do Senhor. Aquele dia que ele tem preparado, que está falando lá em Malaquias 3,16. E está perto, muito se apressa. Atenção! E o dia do Senhor é amargo. Né? E nele clama até o homem poderoso. Por quê? Porque o dia só é bom para aqueles que estão com o nome no livro da vida ou no livro do memorial. Para os outros, não. Para os outros, é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta, dia de chofar. Por isso que o tocar o chofar e a festa das trombetas tem a ver com juízo de Deus. E você vê esse juízo de Deus se manifestando nos ciclos anuais. Por isso que você vê a cada ano essas mudanças, geralmente em setembro, tanto econômicas quanto às vezes geopolíticas, como eu mostrei no vídeo anterior, né, que acontece eventualmente. Mas há um dia preparado onde virá efetivamente aquele dia que Deus preparou da ira do Senhor. E aí esse dia também é um dia de trombeta. Né? E aí esse dia começa o quê? Começa esse tempo de nuvens, de densas trevas. Então é um dia de trombeta, dia de rebate contra cidades fortes, contra as torres altas. Né? Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos. Por quê? Porque pecaram com o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Você tem um paralelo disso com o texto de Apocalipse, que fala sobre o ouro que não terá o seu valor. Mesma coisa. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então é um dia terrível, né? É um dia de tribulação tal qual nunca houve, como diz Jesus. Né? Nunca houve, nunca haverá. Então você tem um período de tribulação de uma semana, né? 7 anos, sendo que os últimos 3 anos e meio, Jesus chama de a grande tribulação, que é uma coisa muito pior. Mas tudo começa quando? Num dia de toque de chofar. Num dia de toque de chofar. Amós também vai falar sobre isso, se não me engano, no capítulo 5. E ele fala, ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Né? Deixa eu ver qual é a parte do texto. Né? Ó, ai de vós, versículo 18, capítulo 5 de Amós. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? Porque é dia de trevas, não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão na parede, tivesse sido mordido por uma cobra. Né? Aqui só sendo Davi para vencer, né? Porque Davi venceu o leão e venceu o urso. Né? Então tem que ser como Davi nesses dias. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Então você vê que, quando fala do dia de memorial, o dia de soar trombetas, é um dia que aponta para a questão de juízo também. Mas também aponta para um dia de alegria. Lembra? Eu falei que é um dia em que você tem casamento, é um dia que você tem a questão da coroação do rei também. Né? Por quê? Porque para uns são dias terríveis. Dá a entender que para outros é tempo de alegria. Por isso que o texto fala de um livro de memorial, onde o tesouro são aqueles que estão escritos no livro, e estes serão poupados, como diz o texto de Malaquias 3, né? 16, 18. Poupá-los-ei naquele dia que preparei. Não é o que diz? E vocês verão a diferença entre quem serve e quem não serve ao Senhor. Então, por isso que é um dia de esperança para quem serve ao Senhor, para quem teme ao Senhor, para quem está, né, debaixo das mãos do Senhor. Né? Interessante, tem outro texto de Isaías, não vou ler todos agora, senão vai ficar muito complicado, né? Mas a gente vê que Paulo fala, né, que os mortos ressuscitarão ao som da trombeta. Mas deixa eu ler o texto, né? Tem que ler o texto, senão não adianta. Isaías 26, 19, 21, deixa eu trazer lá.
Isaías 26. Deixa eu botar aqui. 26, cadê você? 19 ao 21. Ó, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te por um momento, até que passe a ira. Então aqui fica escondido, tá? Escondido, mantido oculto. Lembra que Malaquias usa o termo poupar, vou poupar vocês. Aqui usa o termo esconde-te, até que passe a ira do Senhor. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra, e a terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Então, mais uma vez, você vê essa questão da ira se manifestando. Né? E mais uma vez de um livramento, porque fala de esconde-te, né? Até que passe a ira. E fala da ressurreição nesse mesmo né, elemento. Então tem tudo meio que relacionado. Depois eu vou fazer uns vínculos com isso aqui, tá? Porque ainda tem mais algumas coisas aqui que falam disso também. Né? Tem um simbolismo aí também. Deixa eu só terminar essa parte da... Vou pegar o Salmo 47 aqui para falar sobre essa questão do rei. Porque o dia da trombeta também é o dia, né, de declarar que Deus é rei sobre toda a terra, né, e é o dia do coroamento do rei. Então, o que diz o texto do Salmo 47? Todo o Salmo 47 fala sobre essa questão do rei. Ó, batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, quem ele ama. E subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Subiu ao som de trombeta, né? Ao som do chofar, chifre de carneiro, que evoca inclusive o chifre de carneiro lá de Abraão, lá em Gênesis 22, quando ele vai fazer a Akedah, né? Quando ele vai oferecer Isaac. E ele aí, no lugar de Isaac, ele encontra o quê? Um carneiro preso pelos chifres, né? Então tem todo esse simbolismo também, por isso que o chofar evoca essa questão de Cristo, até mesmo no chifre lá do carneiro. E aí diz, salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao rei, cantai louvores. Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico, porque Deus reina sobre as nações, e Deus se assenta no seu santo trono, e os príncipes dos povos se reúnem, e o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, e ele se exaltou gloriosamente, diz o texto. Acho que eu nem compartilhei, né? Mil perdões. Mas é isso que está no Salmo 47, depois se você leia. Né? E é sempre ao som de trombetas. Então, evoca o quê? Evoca toda essa visualização. Além disso, tem toda a questão do casamento. Né? A própria questão do sol e da lua. Você vai ver, por exemplo, esse simbolismo do sol como noivo. Né? Salmo 19, deixa eu pegar o Salmo 19 aqui rapidinho. No Salmo 19, ele evoca essa questão de Cristo. Né? O sol é como um noivo. Então você tem aqui, ó, no entanto, toda a terra se faz ouvir sua voz, que Paulo usa lá em Romanos. Né? E ali ele pôs o que? Uma tenda para o sol. Né? Tenda que, né? A tenda como se fosse um tabernáculo para o sol, um lar para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos, da sua rupá está falando dessa questão relacionada ao local do casamento, e aí se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, e até outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. Quem que é o sol, gente? O sol da justiça, Malaquias 4:2, o sol da justiça é Cristo, fala de Cristo. E de certa forma a lua é como a noiva. E é interessante que na festa das trombetas a lua se esconde. A lua se esconde. Então, quem sabe não é mais uma referência à questão da noiva de Cristo, escondida pelo noivo, que o sol vai e leva para o seu casamento, e, enfim, no dia da coroação, no dia do casamento. Então tem uma série de textos que evocam isso, apesar de ser tão pouco falado, essa questão da festa das trombetas, pelos dados, mas você vê que há vínculos em vários locais. O próprio texto de Joel, por exemplo, fala de casamento também, quando ele fala assim, Joel 2:15, 16, eu não vou abrir, senão vai demorar um pouco mais, já está quase na minha hora de terminar aqui.
em que ele fala: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, e saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Né? Quando ele fala dessa questão da trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, tá? Joel, aqui de certa forma, está evocando isso aqui, ó, dia da expiação. E ele está dizendo para o noivo e para a noiva saírem, né, da sua recâmara, dos seus aposentos, dando a impressão que já aconteceu o casamento. Já houve um casamento. É o que dá a impressão. Né? Mais uma vez vou afirmar, né, quem é o de olho na fila do pão para dizer se o arrebatamento é pré ou se o arrebatamento é pós. Não posso afirmar. Eu já estudei isso, nossa, exaustivamente, mas eu não tenho arrogância suficiente, né, nem a prepotência de afirmar ou escrever em pedra que o arrebatamento será pré, ou será mid, ou será pós. Não dá, gente. Não dá. Eu reconheço que os textos não são claros o suficientes para que eu possa afirmar com certeza o que é. Mas eu não perco a esperança. Eu tenho esperança, assim como Paulo, no sentido de me consolar com essas palavras. Eu acredito que sim. Porque no fim dos tempos os sábios entenderão. E assim como erraram no princípio, talvez muitos estejam errando nessa história da vinda do fim. Porque a colheita acontecia em 4 fases. Você tem primícias, você tem a grande colheita, respigas, e você depois tem os 4 cantos. Né? E lembra, isso tudo aqui é festa da colheita. Trombetas, expiação e tabernáculos. Tudo isso é festa da colheita. Nós vimos isso no vídeo anterior, lá Êxodo 23, Êxodo 34, que nós lemos, que fala das festas da colheita. E o processo da colheita começa com isso, com primícias. Cristo é a primícia, lembra? Cristo é a primícia, 1 Coríntios 15. Depois vem o quê? A grande colheita. Depois vem respigas e 4 cantos. Por que isso é importante? Porque na própria tradição você tem isso aqui, ó. Do dia 3, lembra isso aqui? Tempo de festa, tá? Isso aqui é tempo de festa. Do dia 3 ao dia 10, quando é expiação, quantos dias você tem aqui no meio? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Exatos 7 dias. Sabe como é que a cultura judaica chama esses dias? Deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui é o Rumash que eu tenho, tá? Do livro de Levítico. Tá? No Rumash aqui, deixa eu só ver em que página que ele está. Na página 199 do livro de Levítico, Vaikra, você tem aqui, né, nesses 2 trechos aqui, né, faíscas de Hassidut, e você tem depois, última palavra, você vai ler aqui sobre os grandes dias terríveis. E fala desses 7 dias terríveis. Por quê? Lembra, são 10 dias de arrependimento, por causa do dia da expiação. Aqui os livros são abertos. Na cultura judaica, na trombetas, abrem-se os livros. O que é a abertura dos livros? Tá? A abertura dos livros é isso. Tem o livro dos justos e o livro dos ímpios. Tem o livro dos justos e o livro dos ímpios. Esses 2 livros são abertos diante de Deus. Deus está no trono, lembra? A gente já viu ali na trombeta, o Senhor sobe e senta-se no seu trono, e Deus reina sobre toda a terra. Ele não só é rei, como é o justo juiz. Então, tem toda essa questão relacionada. E aí, você tem já justos e ímpios definidos, mas existe diante de Deus, na tradição, tá? Na tradição, estou falando da tradição, mas lembra que Malaquias fala dos livros, né? E outros textos falam de abriu-se os livros. Então, você tem aqui um terceiro, que seria o que eu vou chamar aqui de mornos, tá? Mornos por quê? Porque não estão nem aqui e nem aqui. Não estão em nenhum dos 2. Só que tem um detalhe. Quando chegar o dia 10, no dia 10 é dado o veredito. Aqui começa-se o juízo. Mas no dia 10 é dado o veredito final. E lá no dia 10 não tem mais esse livro aqui, ó. Porque quem estava nos mornos ou vai para os justos ou vai para os ímpios. Não sobra mais ninguém. Por isso que isso aqui é conhecido como os 7 dias terríveis. Por isso que é chamado os 7 dias terríveis.
Porque é um período em que, por exemplo, na tradição judaica, eles se preparam, muitos se vestem até com pano de saco, aquelas roupas com pano de saco, para quê? Para quando chegarem aqui, e aqui começa o jejum. Por isso que ali fala em Joel, olha, toca a grande trombeta. Né? Toca uma trombeta. Tem outro texto que fala da grande trombeta também. Deixa eu ver o texto que fala da grande trombeta, só qual que é. Só para eu lhe dizer da grande trombeta. Isaías 27:13 fala assim: naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que se achavam perdidos pela terra da Síria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Guarda bem esse termo, Isaías 27:13, grande trombeta. Por que isso? Porque a festa do Pentecostes é chamado a festa também da primeira trombeta. A festa das trombetas é chamada a festa da última trombeta. E a festa da expiação é chamada a festa da grande trombeta. Então, quando fala grande trombeta, está falando aqui, expiação. Quando fala trombeta para jejum, está falando disso aqui. E lembra, Joel fala da trombeta de jejum, que fala o quê? Que o noivo e a noiva saem da sua recâmara, vão para lá. E lá está falando o quê? Que no final vai juntar os povos. Por quê? Porque se eu for olhar pela cultura judaica da colheita, aqui acontece a grande colheita. Grande colheita. Então você tem primícias, Jesus, grande colheita, justos. Depois você tem respigas. E respigas está relacionado aos 7 dias terríveis, aos 7 anos da tribulação. São as pessoas que... Lembra Apocalipse 7? Quem são estes? De onde vêm? Ah, estes vêm da grande tribulação. Esses de branco vêm da grande tribulação. É como se fosse o pessoal das respigas. Estou assumindo agora uma visão pré, tá? Depois eu falo do pós, mas estou assumindo uma visão pré. Né? Onde aqui você é tirado, vai para o casamento, é a grande colheita. Né? Depois os que ficam passam por esse período dos dias terríveis, que são 7 dias, que equivocam 7 anos. Vale lembrar outra coisa. Como é dia da expiação, dia 10, o sumo sacerdote e o seu vice, eles vão para dentro do templo. Tem um quarto feito para o sumo sacerdote dentro do templo. Eles vão para dentro do templo. E lá eles ficam esses 7 dias escondidos lá, treinando para o dia da expiação, junto com o pessoal do Sinédrio, junto com os anciãos e todos mais. Né? Eles não ficam no meio do povo mais, eles são escondidos no templo. Mais um simbolismo que fala um pouco dessa questão do arrebatamento, de tirar do meio e guardar. Lembra, poupá-los-ei, esconde-te um pouco, ficam escondidos. Aonde? Com o Senhor. No templo do Senhor. Onde é que é o templo do Senhor verdadeiro? O templo do Senhor é o terceiro céu. Né? Então eles ficam lá e só no dia da expiação volta. Aparece para fazer os ritos. Né? Então você tem respigas e por último aqui os 4 cantos. Lembra? Ele dará ordem aos seus anjos para recolher nos 4 cantos. Lembra a grande trombeta que vai recolher os assírios que estavam desterrados, que estavam no meio dos assírios, que estavam no meio do Egito, etc. E vai trazer tudo para o monte de Jerusalém? 4 cantos. Então você tem uma figura, se você assumir essa questão da colheita como simbolismo dessa questão do arrebatamento, você tem todos esses focos aqui, né, relacionados e muito similares a essa visão pré. A mesma questão relacionada ao próprio sumo sacerdote, ao seu vice e outros que auxiliam, que são escondidos dentro do templo, num quarto específico, se preparando para o dia da expiação durante esses 7 dias terríveis. Então você tem uma série de situações que evocam isso. Né? Pode ser pós? Pode. Assim como Jesus cumpre as 3 primeiras festas na sequência, né? Páscoa, Asmos e Primícias na sequência, Jesus pode cumprir tudo isso na sequência, na sua segunda vinda? Pode. Não posso dizer que não. Não posso dizer que não. Mas os simbolismos são muitos, que indicam também uma possibilidade, né, de ser pré. Pelo menos eu busco ter a humildade de reconhecer que não dá para ser taxativo. Não dá para ser taxativo. Eu reconheço a literalidade dos textos em vários aspectos, mas eu não esqueço o simbolismo. Eu não esqueço, às vezes, o que está escrito em várias camadas escondidas, muitas vezes. Né? E você não pode olhar essas coisas e simplesmente fechar os olhos e dizer, não quero ver. Assim como os judeus não quiseram ver
a vinda do Messias, porque achavam que eram dois Messias e na verdade eram duas vindas, nós podemos errar novamente aqui em relação à vinda, à segunda vinda. Se ela pode acontecer ou não em duas fases. Pode ser. Né? Pode ser. Isso só estou usando um simbolismo, tá? Tem muito mais. Tem muito mais. E de outras formas, de outras maneiras, tem muito mais. Só estou usando aqui algumas coisas sobre a festa das trombetas relacionadas. Mas há muito mais ainda em relação a isso. Né? Eu teria muito mais para falar ainda de trombetas, porque eu só arranhei a superfície desse assunto. Né? Mas o meu tempo já estourou aqui, eu tenho um compromisso daqui a pouco. Mas já foi mais de 1 hora. Né? Então eu peço desculpas se... Né? Se você ainda ficou com vontade de querer um pouco mais, mas vai ter mais, tá? Se Deus permitir, é claro, obviamente. Né? Eu não sou dono da minha vida, o Senhor é o dono dela. E eu não sei o que vai acontecer nem daqui a 1 minuto que dizer daqui a um dia, 2, 3, uma semana. Né? Na verdade, eu espero, gostaria muito que o arrebatamento fosse hoje. Gostaria muito de hoje nem subir esse vídeo, de já estarmos com ele. Né? E talvez até eu esteja, né? Porque eu não sei se eu vou estar vivo daqui a pouco. Só Deus o sabe. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre preparado. Sempre preparado. Por quê? Porque você não sabe quando você vai se encontrar com o Senhor. Você não é dono do teu futuro. O máximo que você tem é o seu presente. E use-o com sabedoria, né? Para adorar ao Senhor, para poder fazer a vontade dEle. Né? E se porventura você tiver que passar por uma tribulação, ou até mesmo por essa tribulação, né? Se não tiver arrebatamento pré, se tiver que passar, não tem problema. O texto diz: poupá-los-ei, livrá-los-ei, esconderei eles, farei diferença entre justo e injusto. Não tenha medo, gente. Não precisa ter esse terror todo. É difícil? É. Mas não tenha dúvidas. O Senhor capacita-nos. Já nos capacita hoje. E hoje não está sendo fácil. Os dias atuais são difíceis. Né? Então confie no Senhor. Espera nele. Mantenha vigilante, olha para cima sempre. É de onde vem a nossa salvação, nossa redenção. Quiçá, né, a gente viva tudo isso, a gente seja escondido lá no terceiro céu com o Senhor e passe os 7 anos, lembra? 7 dias, 7 anos das festas da boda do Cordeiro, porque ele vem né, tem outro texto que fala que ele vem como noivo das suas bodas. Se ele vem como noivo das bodas, com quem que ele casou? Se a igreja ainda não subiu, como alguns entendem. Mais um simbolismo que mostra que alguma coisa já aconteceu antes. O casamento já aconteceu antes. Né? Que evoca para essa questão do pré novamente. Para essa esperança. Né? Mas, como eu digo, não dá para escrever em pedra. Mas ao Senhor pertence todas as coisas. Ele sabe, né, de todas as coisas. E o que importa é que você esteja vigilante a todo instante, a todo momento. Porque de um jeito ou de outro você vai encontrar com o Senhor. Seja pela morte, seja pelo arrebatamento. Tá bom? Deus abençoe, espero que tenha sido bastante elucidativo em vários aspectos para vocês. Né? E em breve, Deus permitindo, né, novos vídeos para vocês, tá bom? Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau.